Muito boa noite, meus queridos alunos da primeira série. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Hoje diferente, hoje sem bata, hein, pessoal? Pra gente já ir planejando as nossas férias. É ritmo de férias, hein, pessoal? Que coisa boa. Galerinha, nossa última aula do semestre, hoje dia 11 de julho. Vamos que vamos, hein? Nossa English Class está começando. Vamos lá? Que hoje a gente finaliza aquele conteúdo que a gente já vem tratando há alguns encontros, né, pessoal? Que é tão importante a gente falar sobre textos multimodais. É importantíssimo que você esteja ligadinho como é que a gente produz esses textos, como é que a gente elabora esses textos. E aí hoje eu vou focar um pouco mais especificamente na colocação de parágrafos. Como é que a gente elabora um parágrafo? De maneira geral, eu vou mostrar para vocês uma técnicazinha bem bacana para que vocês, na hora que observarem, aqui é a maneira, a regra geral de como produzir um parágrafo na língua inglesa. E a partir disso, é claro, você pode elaborar suas ideias. Vem comigo que nosso encontro está só começando. Vamos lá? Galerinha, vocês já me conhecem, eu sou o professor Adriano. Nossa aula de inglês está começando, a nossa English Class. E para hoje, nosso conteúdo vai ser tratar, olha só, de estratégias de escrita. Vamos observar um pouco mais a fundo textos multissemióticos, aqueles textos que se encontram com mais de um meio, mais de uma semiose, ou seja, vão misturar imagem, vão misturar, às vezes, cores, design, layout e, é claro, texto verbal. E aí a gente vai observar um pouco melhor como é que a gente elabora esses textos. E aí a gente vai fazer nossas interpretações, gerar nossos sentidos a partir disso. Hoje, dia 11 de julho, nosso último encontro do semestre, hein, pessoal? Então, para o nosso roteirinho do encontro de hoje, observa só. Hoje a gente vai falar de estratégia de escrita. Lembrar, então, pessoal, que é importantíssimo que a gente perceba essa relação, que é muito próxima, relação intrínseca, é algo muito juntinho entre essas duas habilidades. A habilidade de escrita e a habilidade de leitura, galera. A gente tem que estar sempre observando isso. Que ao mesmo tempo que você se apodera desta estratégia de escrita, quando você estiver lendo, você vai reconhecer. Olha só, aqui está aquela formulazinha que o professor Adriano mostrou para a gente. Como é que a gente elabora aqui esse texto na hora de escrever os parágrafos. E a gente vai observar também um pouco mais sobre textos multimodais, tá, gente? Multissemiótico, multimodal é praticamente a mesma coisa. E aí, nosso ponto número 3, talvez seja o mais importante deles. Aprenda fazendo. Vamos trabalhar com prática. Let's practice. Vocês já sabem, é a prática que leva à perfeição. Galera, quanto às habilidades, observa só quais habilidades nós iremos enfocar no encontro de hoje. Para o encontro de hoje, gente, nós iremos abordar estas duas habilidades. A primeira delas fala em discutir as responsabilidades e consequências éticas do uso de ferramentas digitais de informação e comunicação. Observando aí as plataformas, as mídias sociais, jogos online, por aí vai. Galera, é importantíssimo que você esteja inteirado desse tipo de conteúdo. Como é que essas ferramentas digitais vão se comportar nas questões, o seu texto de maneira geral. Então, observar, olha só, que elas vão nos trazer informação. Então, gente, é por aí que nossa aula vai se desenrolar, é por aí que nosso encontro vai tomando forma. Além disso, nossa segunda habilidade é a habilidade de usar ferramentas digitais de informação e comunicação para participar de diferentes práticas de linguagem em diferentes campos de atuação. Então, galera, é justamente isso. É focar em ferramentas digitais de informação e comunicação. As famosas TICs, não é isso, gente? As tecnologias de informação e comunicação. Como é que essas ferramentas nos são úteis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? É certo, isso é claro, que a gente pesquisa o tempo todo na internet, a gente navega o tempo todo na internet. E é claro, o tempo inteiro nós, seres humanos, estamos em busca de informação. E é por isso, gente, que para a gente iniciar o encontro de hoje, olha só,
vamos tratar um pouco mais sobre formação de parágrafos. E aí eu escolhi abordar hoje, nessa primeira parte do nosso encontro, sobre textos informativos. Tá bom, gente? Então, se a gente observa qual é a estrutura de um parágrafo dentro de um texto informativo, a gente vai ter mais ou menos isso. 3 partes, olha só. A primeira delas vai ser a nossa introdução. Gente, para que serve uma introdução? A introdução, pessoal, vai trazer, olha só, o nosso topic sentence, ou seja, o nosso tópico frasal. Professor, o que é um tópico frasal? Gente, o tópico frasal é aquela frase que vai compilar, que vai resumir tudo que você está planejando falar naquele seu parágrafo. Então, o seu tópico frasal vai ser seu pontapé inicial. É ele quem vai te dar a primeira dica. Olha só, o meu texto vai falar sobre isso. E a partir dessa introdução, você já percebe que depois disso, tudo vai ser somente para concluir, para dar um exemplo, para fazer talvez um contraponto, mas de cara, a parte mais importante vai ser resumida logo ali de cara, vai ser o nosso tópico frasal, beleza, gente? O nosso topic sentence. Show de bola? E isso a gente encontra nesse ponto que eu chamei de número 1, que é a nossa introdução, a nossa introduction. Vamos para o segundo ponto. Pessoal, já que a gente está falando de texto informativo, observa bem, nosso segundo ponto é fatos. Quais são os fatos que vão dar suporte, que vão fundamentar esse nosso tópico frasal? É aí que a gente vai falar, olha só, de fatos. Facts about the topic. Fatos a respeito desse tópico. E é claro, eles vão se organizar em uma ordem lógica, não é isso, gente? Ordem lógica. E aí, é claro, você vai incluir nisso esse assunto específico e a linguagem que você vai utilizar, muito certamente, já que é um texto informativo sobre alguma coisa, essa linguagem ela precisa ser uma linguagem específica, uma linguagem técnica. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês, não se preocupem. Mas, quando você trata de textos informativos, certamente você vai trazer essa linguagem técnica, esse vocabulário técnico, que às vezes, inclusive, em textos informativos, a gente precisa procurar por textos de referência. Às vezes, procurar uma palavra no dicionário, pesquisar no Google, ver em alguma enciclopédia. É importante que você verifique isso também, tá, pessoal? Porque essa linguagem específica da área, ela é muito utilizada. Tá bom? E em seguida, professor, a gente falou da introdução, falamos de tópico frasal, vimos um pouco sobre os fatos, que a gente inclui aí esses fatos em uma ordem lógica, e em seguida a gente percebe a inclusão dessa linguagem específica. E para finalizar, como é que eu finalizo o meu parágrafo? Qual é o ponto número 3 que você está chamando aí? É a conclusão do parágrafo, né, galera? Como é que eu faço uma conclusão? Geralmente, você faz um sum, você junta, você sumariza, você resume, sintetiza aquilo que você falou durante o seu parágrafo inteiro. Fazendo esta síntese, você finaliza o seu parágrafo e lembra de puxar o próximo parágrafo. Seja trazendo uma nova ideia, seja incluindo algum detalhe sobre aquilo que você já vinha falando, seja fazendo um contraponto. Falei de uma perspectiva, agora eu vou falar da outra. Falei dos prós, agora eu vou falar dos contras. Algo do tipo, não é isso, gente? Então é importante que você entenda como fazer essa conclusão, como finalizar o seu parágrafo. Mais uma vez, na maioria das vezes, a gente finaliza um parágrafo fazendo um breve resumo de tudo aquilo que a gente falou. Então, professor, eu faço essa primeira ideia, a primeira expressão, que é o tópico frasal. Em seguida, eu faço uma ordem lógica dos fatos que aquilo está sendo apresentado. E, por fim, eu faço um resumo de tudo aquilo que eu explanei durante o meu texto. Perfeito. Seu parágrafo está montado 100%. Vamos ver, então, alguns exemplos? Olha só. Esse aqui é um exemplo bem legal de texto informativo. Professor, logo de cara eu percebo aí que o texto tem uma imagem, verdade.
Dá para perceber aí uma tartaruga. Então, provavelmente, o texto vai falar sobre alguma coisa nesse sentido. Vai falar sobre tartarugas. O que vocês acham que o texto pode falar? Ah, professor, mas a tartaruga aí está animada, então talvez vá falar sobre animações. Animação que envolva uma tartaruga. Talvez. Olha aí uma nova, outra possibilidade, uma outra ideia. Ah, parece aí que essa tartaruga é um bebê tartaruga. Verdade, parece mesmo. Tem traços aí bem infantis. Então, talvez, olha só, esteja falando sobre a vida prematura, a vida jovem das tartarugas. Pode ser, talvez. Estou só jogando ideias aqui. O que o texto pode abordar, né? Talvez fale sobre isso, talvez fale sobre aquilo. Vamos ver. Vamos ver sobre o que o texto fala, então. Observa só. O texto começa dizendo que a maioria das tartarugas, turtles, se reproduzem durante os meses mais quentes do ano. Perceba, meu querido aluno, este é o meu tópico frasal. Essa é a frase que inicia o meu texto e, é claro, ele faz aquela apresentação geral. Eu vou falar sobre tartarugas e vou falar sobre reprodução das tartarugas. É um texto informativo. Está informando para mim que os meses mais quentes do ano são os meses em que as tartarugas costumam utilizar para se reproduzir. E aí continua, olha só, the females, as fêmeas, will come ashore, vão lá para o shore, ou seja, para a parte de areia, olha só, nas praias arenosas, na praia cheia de areias, to lay their eggs, para colocar os ovos. Isso acontece quando, gente? After mating. Pessoal, mate, tá aqui ó, com ing, mating significa cruzar. Animais precisam cruzar para se reproduzir. Percebe que essa é uma expressão bem pontual, é uma expressão, é um vocabulário específico utilizado. A ideia de cruzamento é utilizada quando a gente trata de reprodução animal. Continuando, olha só. Then, they leave the eggs, deixa lá os ovos, to hatch. Os ovos vão o quê? Vão eclodir por conta própria. Olha aí outra expressão bastante utilizada na reprodução de animais. Os ovos eclodem. Qual é a outra vez que você usa esse verbo eclodir? Quase nunca, né, gente? É algo muito específico. É um vocabulário específico da área. When they hatch, quando eles eclodem, quando os ovos quebram, the hatchlings, e professor, não entendo o que significa hatchlings. Como a expressão ela é muito específica da área, o próprio texto traz aí entre parênteses, olha só, o próprio texto explica o que são esses hatchlings. Tá aí entre parênteses, ó, baby turtles, as tartarugas bebês, os bebês tartarugas. Então, gente, esse aqui da imagem, ó, é um exemplo de hatchling, tá ok? É um exemplo de hatchling. Ou seja, um baby turtle, um bebê tartaruga. Então, gente, depois que os ovos eclodem, esses bebês tartarugas scramble down into the water. Eles vão, olha só, se arrastando até a água. They have to be quick. Eles têm que ser rápidos, eles precisam ser velozes. To avoid being eaten by predators. Olha só, os predadores. Cuidado com os predadores. Professor, eu consegui observar que depois do tópico frasal, que foi a minha primeira frase, eu tenho uma sequência lógica. Qual é a sequência lógica dos acontecimentos, dos fatos, depois que quando eu falo sobre reprodução animal, eu falo aí, olha só, já que são as tartarugas, as fêmeas vão para a areia, em seguida elas precisam colocar os ovos quebram, os ovos eclodem, em seguida os bebês tartarugas saem da praia e vão para o mar e, por fim, precisam ter muito cuidado para não serem devorados pelos predadores. Professor, tudo isso aí foi desenvolvimento do meu parágrafo. Como é que eu finalizo? Como é que eu fecho o meu parágrafo? Faz aquele sumário, faz aquele resuminho. Observa o resuminho aqui que foi feito, ó. Most baby turtles, a maioria desses bebês tartaruga, will perish. Galera, perish, olha aí outra palavra que a gente quase não usa.
perish é o verbo perecer. Eles não vão conseguir sobreviver. Olha só. They will perish within their first year. Então, infelizmente, muitos desses bebês, a maioria deles, não irá sobreviver nesse primeiro ano. Eles são muito frágeis, eles não têm supervisão, não têm ajuda dos pais. Então, eles vão terminar morrendo. Galera, esse aqui é um exemplo de texto informativo bem legal, bem bacana. Todas as partes aí bem divididinhas, dá para você perceber cada um dos pontos bem demarcados. Então, gente, se você quiser realmente fazer a divisão, olha aí, ó. Tá aí todo divididinho, perceba. É o nosso texto, feita a sua classificação. Foi feita aí, olha só, a divisão. Olha aí em verde, em green. O que a gente tem aí, olha só? O nosso topic sentence. É o nosso tópico frasal. O que ele está fazendo aí mesmo, galera? Está introduzindo o nosso assunto sobre o que a gente está falando. E em vermelho, professor, em vermelho a gente tem o desenvolvimento do nosso texto. Observa aí que em vermelho nós temos os fatos. O que é que acontece? Não é informativo, não é informação que a gente quer trazer? Olha aí o que é que a gente encontra, então, em vermelho. Uma sequência lógica dos fatos. Então, primeiro o que acontece? Primeiro, as fêmeas vão até a praia. Em seguida, elas vão colocar os ovos. Isso acontece depois delas terem feito o cruzamento, para que os ovos, é claro, tenham os bebês. Em seguida, elas deixam que os ovos eclodam, que os ovos se quebrem. E depois, os bebês vão para a água. E em seguida eles precisam ir rápido por conta dos predadores. Isso é o nosso desenvolvimento dentro do parágrafo. A gente está falando dos fatos, das informações mais importantes do nosso parágrafo. E por fim, que está aí em purple, em roxo, a gente tem a nossa conclusão, o nosso summary, o nosso resuminho. Os bebês tartaruga, a maioria, infelizmente, não irão sobreviver. They will perish. Alguns deles irão morrer dentro desse primeiro ano. Por quê? Porque eles ainda são muito bebezinhos, ainda são muito indefesos, não conseguem se proteger ainda sozinhos. Então, gente, aqui nós temos a estrutura completinha do nosso parágrafo, tá ok? E em seguida, olha só, eu marquei aqui as palavras que nos mostram vocabulário específico, vocabulário técnico. Observa só, ainda no mesmo texto. Qual é o vocabulário técnico que a gente tem aí? Olha só, a gente tem a palavrinha reproduce, que é o verbo reproduzir. Mating, que a gente já tinha visto, olha só, que fala sobre cruzamento das espécies para que eles possam ter os bebês, os hatchlings, que é algo tão específico, os bebês, os filhotes de tartaruga, que o próprio texto nos trouxe o parênteses. Olha só, são as baby turtles, as tartarugas bebês. Outra palavra que é bastante técnica nesse texto é quando se fala dos predators, quando se fala dos predadores, pessoal. É algo muito específico da área, quando a gente está falando sobre animais, quando a gente está falando sobre biologia, quando a gente está falando sobre ecologia, não é mesmo? E além disso, olha só, o verbo perish, que eu falei para vocês, a ideia de perecer, os animais que não conseguem a sua sobrevivência por conta dos vários fatores que a gente pode ter na natureza. Então, gente, é observar que esses textos informativos, eles costumam trazer, olha só, esse vocabulário técnico, essas expressões técnicas, e isso é importantíssimo para a construção informativa do nosso texto. Belezinha? Vamos praticar então? Galera, trouxe aqui esse texto para vocês, que é bem bacana, pra vocês darem uma olhadinha como é que esse texto foi montado. E, é claro, vamos responder algumas questõezinhas sobre esse texto, beleza? Observa bem aí o texto. Que tipo de texto é esse? Que gênero textual é esse? Observa bem. Professor, antes de mais nada, eu consigo perceber que esse texto foi escrito, olha só, com placa. Todo mundo percebe que está aí numa placa? Deixa eu colocar aqui placa para vocês em inglês, ó. A gente chama isso aqui, gente, de sign. Olha só, sign. Sign é uma placa.
Tá, ok, galera? É uma placa. Certamente alguém escreveu isso, colocou aí, pregou aí, e é claro, as pessoas que vão passando vão vendo, vão lendo, vão observando, né, gente? Então você percebe que esse tipo de texto é aquele tipo de texto que pega quem estiver passando. Leitor-alvo. Quem é o leitor-alvo desse nosso texto? Quem estiver passando. Quem estiver passando, observa e provavelmente consome o texto. Provavelmente lê o que esse texto está trazendo. Professor, por que isso é importante a gente perceber? É importante porque a gente entende que esse texto, então, foi feito para várias pessoas. Ele não tem um foco, um alvo numa pessoa só, por exemplo. Ele não quer atingir uma pessoa só. Como, por exemplo, uma carta. Se você escreve uma carta, certamente aquele conteúdo ele é direcionado a uma pessoa só. Mas se você escreve um cartaz, um pôster, uma placa, ou mesmo um outdoor, e coloca no meio da rua, é para quem estiver passando, né, gente? As pessoas que estão andando a pé, as pessoas que estiverem de carro, de moto, o que for, as pessoas vão ver. As pessoas vão observar aquilo. Vamos ver então o que é que o nosso texto diz. A gente encontra aí, gente, olha só, de cara, a expressãozinha please. Então, pessoal, a gente está vendo aí que é um pedido, é um favor, né? A pessoa pedindo, por favor, por gentileza, olha só, please. E a pessoa está se utilizando de formalidade, né, pessoal? Já que está usando aí um please, a pessoa está sendo mais educada, mais polida, mais formal. Antes da gente continuar lendo esse texto, gente, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese aqui para falar com vocês sobre modo. Professor, como assim modo? Se a gente pensa em modo verbal, a gente pensa em três coisas. Gente, modo só pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos falar hoje sobre o imperativo. Observa só. Pessoal, na maioria das vezes, frases em inglês são assim, ó, sujeito, verbo, objeto. Contudo, quando você usa o imperativo é aquele tempo verbal, aquele modo verbal que se utiliza da ideia de ordem. Ele vai dar uma ordem para alguém, ele vai fazer um pedido para alguém. Pessoal, se eu estou fazendo o pedido diretamente para a pessoa, para que eu vou dizer sujeito? Sujeito é you, sujeito é você. Pronto, eu não preciso estar direcionando esse sujeito o tempo todo. Então, o que acontece no meu modo imperativo? Esse sujeito vai embora. Esse sujeito vai embora. Então, a minha frase só vai ter verbo e objeto. Ah, professor, então assim fica até mais fácil, porque a frase não vai precisar de um sujeito, vai ser só verbo e objeto. Aí tem um detalhe. Professor, se a minha frase for imperativo negativo, como é que faz? Gente, na forma negativa, olha o que é que você faz. Você coloca assim, ó, do not. Soma esses dois, do not, e aí é que você vai para o seu verbo e para o seu objeto. Esse do mais esse not a gente pode transformar em don't, é a mesma coisa, né, galera? Don't. Observa o que eu encontrei depois do please, ó. Depois do please. Do not. Ah, professor, então esta frase se encontra no imperativo negativo. Perfeito, meu querido aluno. Esse é o imperativo negativo. Eu tenho aí do not, ou seja, don't, mais o meu verbo. Olha aí qual é o verbo. O verbo é o verbo throw. Professor, o que significa o verbo throw? Throw é jogar. Atirar alguma coisa. No caso aqui, o objeto é o quê? Pedras. Quem joga, joga alguma coisa. No caso aí, olha só, tá pedindo para você não jogar. Não atirar pedras. E eu não vou jogar pedra onde, professor? A placa pede que você não jogue pedras na placa. At this sign. Então, gente, é uma placa que pede que você não faça uma coisa com ela. Pessoal, isso aí, olha só, a gente vai já para a questão. E aí eu vou mostrar mais a fundo com vocês o que é isso daí. Mas observa só que é o texto que fala do próprio texto. Consegue perceber isso? O texto está falando dele próprio. Não jogue pedra na placa, na própria
placa onde está escrito. Tá ok, gente? Então é isso. Nosso texto tem, então, olha só, sujeito, não precisa. Por quê? Porque eu estou no imperativo. Eu começo com don't, então é meu imperativo negativo. E eu tenho aí o objeto, não jogue o quê? Pedras. Não jogue pedras nesta placa. Galera, vamos de questão, então. Olha aí a questãozinha para vocês. O conteúdo deste cartaz, desta placa, faz alusão a uma característica da linguagem, olha só, que fala dela mesma. Concorda comigo? A linguagem falando dela mesma. Pensa em alguns exemplos, galera. Quando é que a língua fala de si mesma? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Quando é que a língua fala de si mesma? Um dicionário é a língua falando dela mesma. Verdade. Que tal uma gramática? É ou não é? Outro exemplo, com certeza, gente. A gramática é a língua explicando os mecanismos da própria língua. Perfeito. Também é um exemplo disso que a gente está falando. Quando se fala de si mesmo. Pensa, por exemplo, gente, na televisão. Você conhece algum programa de televisão que só fala de televisão? Tem alguns, né, pessoal? Por exemplo, aí o video show, né, gente? O video show é um exemplo de programa de TV que só fala de TV. Tem alguns canais de streaming que também são assim. O canal faz propaganda dele mesmo. Olha só, assista os filmes do nosso canal. O que é isso? O filme falando dele próprio. Gente, quando isso acontece, qual é o nome disso? Qual é o nome que a gente dá a isso daí, gente? A letra A diz que o nome disso é dictionary. Letra B diz que é uma encyclopedia. Letra C diz que o nome disso é metalanguage. Letra D diz que é uma definition. E a letra E diz que é um manual. Galera, vamos letra por letra, né? Pra gente identificar bem o que é isso. A letra A diz que é um dictionary. Galera, foi um dicionário que foi usado aí, foi? O que a gente pensa quando a gente fala em dicionário? A gente pensa em dicionário, a gente pensa em definição, né, gente? A definição de alguma palavra. Talvez algum exemplo de alguma palavra você pode procurar no dicionário. Ah, eu não conheço essa palavra, eu não entendo essa palavra. Pois bem, você procura ela no dicionário, você vai encontrar a definição daquela palavra. Foi isso que a gente encontrou, gente? Não, né? Não foi um dicionário, não é um exemplo de dicionário, não. A letra A não é a nossa resposta. Que tal a letra B, então, galera? Enciclopédia. Galera, enciclopédia. O que é uma enciclopédia, gente? Uma enciclopédia, pessoal, é um livro de referências. É aquele livro que te explica, que te dá informação acerca de algum conteúdo. Por exemplo, se você pega uma enciclopédia médica, vai falar sobre termos da medicina, vai falar sobre expressões comumente utilizadas na medicina, aquelas palavras que às vezes são até difíceis, que você não entende bem. Justamente, aquilo é uma enciclopédia para explicar essas palavras, para te trazer luz para essas palavras que estão tão difíceis, que são tão obscuras. Gente, que tal a letra C? A letra C diz metalinguagem. Pessoal, meta, quando você pensa meta, você pensa aquilo sobre ele mesmo. Ah, professor, então a nossa resposta vai ser a letra C. Perfeito, meu querido aluno, a resposta correta é a letra C. Estou falando de metalinguagem. E o que é que eu entendo por meta? É aquilo que fala de si mesmo. Imaginei que essa aula não fosse uma aula de inglês, que essa aula fosse uma aula de didática. O que é didática, pessoal? É estilos de aula. Como você ensina alguém? Então imagina aí uma aula sobre como dar aula. É ou não é? Metalinguagem. É um exemplo de meta-aula. É a aula que fala de si mesma. Uma aula sobre aulas. Já pensou? Então, gente, é o que a gente chama de metalinguagem, tá ok? Quando algo fala de si mesmo. No caso ali, nosso texto que a gente tem é um texto que pede para que você não jogue pedras no próprio texto. Então, gente,
A nossa resposta desta questão certamente é a nossa letra C. É um exemplo de metalanguage. É um exemplo de metalinguagem. Tá ok, galera? Metalinguagem. E que tal a letra D, professor? Será que esse texto tem uma definition, uma definição? Não, né, galera? Definição, você vai falar o que é aquilo, você vai explicar o que é aquilo, você vai definir aquilo. Ah, não sei o que é uma caneta. Como é que eu defino uma caneta? Isso acontece bastante, né, gente? Quando a gente está lendo, por exemplo, textos em língua estrangeira. Como é que você explica, por exemplo, para um estrangeiro o que significa feijoada, ou samba, ou essas coisas que são muito nossas, brigadeiro. Olha que difícil você explicar para alguém o que é brigadeiro. Como é que você vai definir? Para definir o que é brigadeiro, você vai ter que mostrar para a pessoa. Prova aqui, experimenta. Você fala das características, fala da cor, fala da textura, fala do sabor. É assim que você elabora sentidos sobre aquilo, você define aquilo. Não é essa a nossa resposta. E a letra E, pessoal, é um manual, nada a ver, né, gente? Manual. Você pensa em instruções, você pensa em um passo a passo, como é que você produz alguma coisa ou monta alguma coisa, sei lá, o manual de um ar-condicionado, como é que você faz um ar-condicionado funcionar. Ou o manual para montar uma mesa. A mesa vem cheia de pedacinhos, você vai montando pedaço por pedaço. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, em seguida você faz aquilo. Você precisa de uma sequência lógica para poder organizar aquilo num manual, né, gente? Não foi esse o nosso caso. Então, nossa resposta realmente é a letra C. É um exemplo de metalinguagem. Vamos para mais uma questão, gente? Ah, aqui tem mais um exemplo. Esse aqui é fácil demais. Bacana demais. Já vimos aqui alguma coisa a respeito, né, gente? Observa só que tipo de texto é esse, hein? Que gênero textual é esse? Professor, a gente falou um pouco mais cedo sobre textos multimodais, com muitos modos, muitas semioses, muitos tipos de linguagem. Esse é um deles? Com certeza. Por quê, gente? Porque aqui, olha só, a gente encontra a palavra, olha aqui a palavra, student. Você encontra a classe gramatical, essa palavra aí, olha só, é um noun, é um substantivo. E aqui, gente, você encontra, olha só, as pronúncias na língua inglesa, no sotaque britânico e no sotaque americano. E aqui, gente, entre barras, observa só, você tem aqui a fórmula de como se pronuncia. É o que a gente chama de Standard English. Como é que você pronuncia? A fonética. Tá ok? São os símbolos fonéticos de como é que se pronuncia essa palavra. Se for utilizando o sotaque britânico, a pronúncia seria mais para student. Se fosse com o sotaque mais americano, é mais para student. Tá ok, gente? Então nós temos aí como se pronuncia. Professor, eu chamo isso de multimodal por quê? Observa o design, observa as cores. Aqui, gente, você consegue, observa só. Se você clica nesse íconezinho ou nesse íconezinho, o que vai acontecer? Você vai ouvir a pronúncia. Gente, som é ou não é mais um tipo de linguagem? Com certeza, né, galera? Com certeza é um tipo de linguagem. Então, pessoal, você poder ouvir a pronúncia daquilo é genial, né, pessoal? Importantíssimo. Você está aprendendo outra língua, você precisa saber como é que pronuncia, né? Você precisa saber como é que pronuncia. Se é mais para t, se é mais para t. Student, se é mais para student. É importante, é importante. Em seguida, pessoal, aparece aí, olha só, a definição. A person who is learning at a college or university. Ou seja, é uma pessoa que está aprendendo em uma faculdade ou uma universidade. O que é isso daqui, gente? Aqui, ó, é a minha definição. É a minha definition. Estou definindo a palavra. E em seguida tem alguns pontos. Observa só. 4 pontos. O que é isso aqui, ó? Law, Philosophy, Medical Student. Ou ainda, Graduate, Postgraduate Student. Graduando,
estudante de pós-graduação, estudante de direito, de filosofia, de medicina. Full-time, estudante em tempo integral. Ou part-time, estudante em meio período. A student teacher, olha só, então é um professor-aluno que está aprendendo ainda, está treinando para se tornar um professor, ou um enfermeiro, ou um médico, por aí vai. O que é que são esses aqui, galera? São os exemplos. Examples. São os exemplos. Gente, o que é isso daqui? Tem nem para onde, né? Isso aqui é um exemplo de dicionário, pessoal. E aqui eu vou fazer uma breve pausa para falar com vocês sobre o que a gente tem como possibilidade de dicionário. Na nossa fonte, ó, eu tenho aí, ó, que foi retirado do dicionário Cambridge. Pessoal, quando a gente pensa em dicionário, você pode pensar em duas possibilidades. Você pode pensar num dicionário monolingue ou em um dicionário bilíngue. Professor, qual é a diferença dos dois? A diferença, meu querido aluno, é a quantidade de línguas que se usa. Como assim, professor? Esse daqui é um exemplo de dicionário monolíngue. Mono por quê? Porque mono é um. É uma língua apenas. Observa só. A palavra está em inglês e a definição dela também. Então, esse é um exemplo de texto, de vocabulário, olha só, de vocábulo ou verbete do dicionário, que a gente chama de dicionário monolíngue. Pega, por exemplo, o dicionário Aurélio, grande e famoso dicionário da língua portuguesa. O dicionário Aurélio, pessoal, é aquele dicionário monolíngue. Por quê? Porque ele é um dicionário que define palavras da língua portuguesa utilizando a língua portuguesa. Então, esse é um dicionário monolíngue. Ele se utiliza apenas de um idioma, uma língua apenas. Professor, e que tal um dicionário bilíngue? Como é que faz? Aí, pessoal, é outra coisa, é outra estratégia. É a estratégia de tradução. Então, são duas línguas, são dois idiomas. E aí, é claro, eu estou falando de definições de palavras equivalentes. Às vezes, até a gente encontra aí uma equivalência bem tranquila. Às vezes, não. Às vezes, a equivalência ela é mais difícil. Às vezes, tem uma palavra muito abstrata. Às vezes, ela é mais opaca. É uma palavra mais difícil. Não é uma palavra tão transparente como a palavra student, por exemplo. Na hora que você vê student, você pode traduzir ela facilmente. É estudante. Oxe, facinho. Se você encontra uma palavra mais abstrata, aí já é mais complexo. Talvez você não consiga uma tradução pronta, uma palavra só que consiga traduzir aquilo de uma língua para outra, né? E aí você pode utilizar um dicionário bilíngue, encontrando, é claro, duas línguas, encontrando dois idiomas. E aí, é claro, vai ser utilizando-se da estratégia de tradução de palavras equivalentes, tá ok? Um dicionário monolíngue não traduz, ele não vai nessa pegada de tradução. Então, essa é a grande diferença entre dicionários. Professor, o que é que você sugere para a gente? Um dicionário bilíngue ou um dicionário monolíngue quando a gente está estudando inglês? Vai depender, é claro, da sua proficiência, vai depender, é claro, da sua, de seu nível linguístico, tá ok? Professor, eu consigo ler e escrever em inglês, eu ouço músicas e compreendo bem, eu consigo me comunicar usando a língua. Procure um dicionário monolíngue. Professor, ainda estou nos primeiros passos, eu ainda me seguro muito na tradução, ainda preciso me apoiar nela para compensar outras dificuldades. Eu vou para um dicionário qual? Bilíngue. Procure o bilíngue que ele vai lhe ajudar certamente mais do que o dicionário monolíngue. Tá ok, gente? Então, a partir desse exemplo, vamos aqui para uma questão. A partir do conjunto de características, este gênero textual certamente não vai ser stories, esse gênero não vai ser o gênero manual, nem o gênero enciclopédia, muito menos o gênero infográfico. A nossa resposta é dicionário. Não é isso, gente? Porque esse texto não está falando de relato pessoal, né, galera? Não está relatando nada de alguém. Ah, hoje meu dia foi assim, assim. Não, não é um relato, não. Esse texto não é um manual, esse texto não traz instruções
Nada disso. Letra B não é a nossa resposta. Letra D diz que é uma enciclopédia. Já falamos sobre enciclopédias. Enciclopédia, gente, é muito maior do que isso. Não é uma palavrinha só que você encontra. Não, não é isso não. Infográfico, informações dentro de um gráfico, misturando múltiplas semioses. Você encontra informações gráficas, encontra imagens, encontra design, encontra números, encontra... Não foi isso que a gente encontrou no nosso texto. Nosso texto é um exemplo de verbete, é um exemplo de palavra que você retirou de um dicionário. É aquela palavra que você não conhecia, você tinha dificuldade. E aí o que é que você pode encontrar no dicionário? No dicionário você encontra a definição. Você encontra a classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. No dicionário você às vezes encontra como dividir aquela palavra, como separar silabicamente. Quantas sílabas tem? Como é que eu divido separadinho as sílabas por ponto? Você encontra também no dicionário a definição, o que é que aquela palavra significa, a depender do dicionário, se bilíngue ou monolíngue, uma tradução. A gente também costuma encontrar exemplos, como é que aquela palavra aparece no nosso dia a dia. Além disso, às vezes a gente encontra também palavras sinônimas, aquelas palavras que estão bem próximas do significado, que têm significados bem próximos ou até mesmo equivalentes. Por vezes, nós encontramos também no dicionário palavras opostas, aquelas palavras que são conhecidas como os antônimos, ou seja, aquelas palavras que têm o sentido contrário. E é claro, elas vão ajudar você na hora de assimilar, de entender, interpretar e até mesmo memorizar aquela palavra. Então, gente, nossa resposta realmente é a letra C. Pessoal, temos apenas um minutinho. Vou utilizar esse minutinho para desejar a vocês ótimas férias. Aproveitem esse período que vocês têm sem aulas para descansar um pouco, para ler um pouco, para refletir um pouco, oxigenar um pouco as ideias. Às vezes é importante. Professor, não quero fazer isso, eu prefiro estudar. Tudo bem, faça do seu tempo produtivo. O que eu desejo para vocês, então, nessas férias, é um descanso bem merecido e, é claro, foco, né, pessoal? Foco para quando a gente retornar, voltar 100% para as nossas atividades, 100% de aprendizagem, 100% de produtividade. Galera, muito obrigado pelo encontro de hoje. Foi um prazer enorme. Desejo muito sucesso e até nosso próximo encontro, que já está marcado para o mês de agosto. Um abraço e até lá. Bye bye. See you.